Você que tem sua Bíblia, abra conosco no livro de Números, capítulo de número 19, nós vamos fazer a leitura de um texto sagrado que vai do primeiro versículo ao versículo de número 20, deste capítulo 19 de Números. Diz assim a palavra de Deus, Números capítulo 19. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Este é o estatuto da lei que o Senhor ordenou, dizendo: Dize aos filhos de Israel que te tragam uma bezerra ruiva sem defeito, que não tenha mancha, e sobre a que não subiu julgo. E a dareis a Eleazar o sacerdote, e a tirará fora do arraial, e se degolará diante dele. E Eleazar o sacerdote tomará o seu sangue e com o seu dedo, e dele espargirá para a frente da tenda da congregação 7 vezes. Então queimará a bezerra perante os seus olhos, o seu couro e a sua carne e o seu sangue com o seu esterco se queimará. E o sacerdote tomará pau de cedro e hisopo e carmesim, e os lançará no meio do incêndio da bezerra. Então o sacerdote lavará os seus vestidos e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial, e o sacerdote será imundo até a tarde. E também o que a queimou lavará os seus vestidos com água, e com água banhará a sua carne, e imundo será até a tarde. E um homem limpo ajuntará a cinza da bezerra e a porá fora do arraial, em um lugar limpo. E estará ela em guarda para a congregação dos filhos de Israel, para a água da separação, expiação é. E o que apanhou a cinza da bezerra lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Isto será por estatuto perpétuo aos filhos de Israel e ao estrangeiro que peregrina no meio deles. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Ao terceiro dia se purificará com água, e ao 7º dia será limpo. Mas se ao terceiro dia se não purificar, não será limpo ao 7º dia. Todo aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem que estiver morto, e se não purificar, contamina o tabernáculo do Senhor, e aquela alma será extirpada de Israel, porque a água da separação não foi espargida sobre ele, imundo será. Está nele ainda a sua imundícia. Esta é a lei quando morrer algum homem em alguma tenda. Todo aquele que entrar naquela tenda e todo aquele que estiver naquela tenda será imundo 7 dias. Também todo o vaso aberto sobre que não houver pano atado será imundo. E todo aquele que sobre a face do campo tocar algum que for morto pela espada ou outro morto, ou aos ossos de algum homem, ou a uma sepultura, será imundo 7 dias. Para um imundo, pois, tomarão o pó da queima da expiação, e sobre ele porão água viva em um vaso. E um homem limpo tomará hisopo e o molhará naquela água, e a espargirá sobre aquela tenda, e sobre todo o fato, e sobre as almas que ali estiverem, como também sobre aquele que tocar os ossos, ou algum que foi morto no que faleceu, ou uma sepultura. E o limpo ao terceiro e 7º dias espargirá sobre o imundo, e ao 7º dia o purificará e lavará os seus vestidos, e se banhará na água, e à tarde será limpo. Porém, o que for imundo, se não purificar, a tal alma do meio da congregação será extirpada, porquanto contaminou o santuário do Senhor, a água da separação sobre ele não foi espargida, imundo é. Amém. Amém, irmãos? Eu gostaria que você agora redobrasse a tua atenção aqui para o altar. Fizemos a leitura de um texto que, ao você olhar para ele,
parece ser de difícil entendimento, né? De difícil interpretação, aquilo que realmente está contido neste texto e que faz parte da lei de Moisés. Mas os irmãos entenderão pelo Espírito de Deus qual é o propósito desta palavra nesta noite. Antes, porém, de entrarmos no texto propriamente, eu gostaria de falar rapidamente a respeito da ceia, né? Afinal de contas, hoje nós estamos aqui para celebrarmos a ceia do Senhor. E o que é a ceia? A ceia, ela é um culto memorial. A ceia, ela foi determinada pelo Senhor, instituída pelo Senhor, para que servisse a nós de lembrança, de recordação do sacrifício realizado por Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, para a nossa redenção. Este é o propósito da celebração da ceia. Nós, crentes em Jesus, todos nós, nos sentimos felizes, abençoados, quando nós pensamos a respeito da nossa salvação, quando nós pensamos a respeito da vida eterna, do fato de que nós temos a convicção, a certeza, a garantia de que nós iremos para um lugar onde viveremos na presença do Senhor, sem tristeza, nem dor, nem lágrimas, e isso alegra o nosso coração e não poderia ser diferente. E nós, tanto eu quanto você, como a humanidade de uma forma geral, recebemos isso pela graça e recebemos de graça. Mas quando nós falamos pela graça e de graça, nós temos que entender que esta graça foi para nós, porque um alto preço foi pago. Amém, igreja? E este preço foi pago pelo Pai. O Pai abriu mão do seu Filho. Este preço foi pago pelo próprio Filho, foi pago pela Trindade divina, para que eu e você, meu querido irmão, pudéssemos estarmos hoje na condição que estamos, aguardando a vinda do Senhor, para que por toda a eternidade nós estejamos com Ele. Então, se faz necessário, e nesta igreja, uma vez por mês, nós trazemos à memória, trazemos à lembrança este preço que foi pago lá na cruz do Calvário, representado nesta mesa com o pão e com o suco da vide. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele, quando instituiu a ceia, Ele disse: fazei isto em memória de mim. Então a ceia é um culto de recordação, é um culto memorial. Também, antes de entrarmos no texto, eu quero falar com os irmãos a respeito das Escrituras, a Bíblia Sagrada. Para muitas pessoas, não me refiro, é claro, aos irmãos, à igreja, mas de uma forma geral, para muitas pessoas, a Bíblia é um livro de difícil interpretação. Para muitas pessoas, a Bíblia é um livro confuso, e alguns até mesmo a têm como contraditória. Justamente, queridos irmãos, pelo fato de que existe uma compreensão, um entendimento errado do propósito da Bíblia. Muitas pessoas pensam que a Bíblia é o registro da história da humanidade. E isso não é verdade. A Bíblia, ela não se ocupa em registrar a história da humanidade. E quando alguém ler a Bíblia nesta perspectiva, realmente ele tem a sensação de que a Bíblia é um livro confuso. Principalmente quando olha ali para o livro do Gênesis e parece que as coisas de fato não se encaixam. Mas a Bíblia, ela não foi escrita para registrar a história da humanidade, a Bíblia não foi escrita para provar a existência de Deus, em momento algum a Bíblia se ocupa disso. Mas a Bíblia, ela é a revelação do plano de salvação do Senhor para a humanidade. Amém, irmãos? O plano de salvação, na Bíblia nós vemos revelado, a partir do capítulo 3 do livro do Gênesis, é ali que começa a revelação do plano de salvação do Senhor para com a humanidade. E por que é ali em Gênesis capítulo 3 que começa o registro do plano de salvação? Porque foi ali,
em que a mulher foi tentada, em que o homem caiu, pecou contra o Senhor nosso Deus, e o Senhor vem e se apresenta diante de Adão. Os irmãos conhecem a palavra, né? O Senhor traz juízo ali sobre a vida de Adão, traz juízo ali sobre a vida da mulher, traz juízo sobre a terra, traz juízo sobre a serpente, mas ali também o Senhor revela inicialmente, né, o plano de salvação. E é interessante que quando nós pensamos acerca disso, quando nós refletimos acerca disso, nós vamos ver que o plano de salvação dentro das Escrituras, a partir de Gênesis capítulo 3, ele é revelado de forma gradativa, progressiva e contínua. O Senhor começa revelando de forma gradativa e vai crescendo no entendimento, na luz daquilo que o Senhor tem estabelecido, né? E continuamente, durante toda a Bíblia, ou no decorrer de toda a Bíblia, nós vamos passando a ter um entendimento mais claro. O que se fazia no passado, né? O que se fazia no passado, e é bom dizer que a linguagem bíblica, principalmente a linguagem do Velho Testamento, é uma linguagem cheia de símbolos, né? De figuras, de rituais, de cerimônias. E estes símbolos, estas figuras, estes rituais e cerimônias, nem sempre era compreendido até mesmo por aqueles que realizavam aqueles ritos, aquelas cerimônias. Como, por exemplo, o texto que nós acabamos de ler. E os irmãos vão perceber, e os irmãos vão entender, né, aquilo que nós estamos dizendo pelo Espírito do Senhor, que a Bíblia é uma revelação do plano de salvação do Senhor. E hoje, graças a Deus, pela presença do Espírito Santo em nós, pela presença do Espírito Santo na igreja, nós temos esta compreensão, este entendimento e esta revelação. Amém, igreja? Então, sempre que você ler a Bíblia, leia a Bíblia nesta perspectiva, que o Senhor está revelando algo a respeito da salvação, que o Senhor está revelando algo a respeito da eternidade para mim e para você. O que nós acabamos de ler aqui dentro da palavra de Deus, no capítulo 19 do livro de Números, foi uma ordem que o Senhor nosso Deus deu a Moisés e Arão, a respeito da purificação, né, de alguém que tocasse em um cadáver, de alguém que tocasse em uma pessoa morta. Isso aqui é para os filhos de Israel. O Senhor disse: todo aquele que tocar em um cadáver, todo aquele que tocar em um morto, será considerado imundo. E entenda aqui, imundo, queridos irmãos, dentro da palavra de Deus e dentro do Velho Testamento, imundo era qualquer um ou qualquer coisa inapropriada para o Senhor, né? Impróprio para o culto ao Senhor, para a adoração ao Senhor. E o Senhor estabelece que aquele que tivesse contato com algum morto, com algum corpo morto, com algum cadáver, ainda que fosse com um esqueleto, né? A palavra do Senhor diz: se alguém encontrar no campo, um homem morto, se encontrar no campo, ou tocar os ossos de um morto, se encontrar no campo uma sepultura, e tiver contato, será considerado imundo. E o imundo, ele não tinha o direito, ele não tinha a oportunidade de se apresentar diante do Senhor. Ele era impedido de chegar na congregação do Senhor. E se assim fizesse, o texto sagrado que acabamos de ler diz que esta vida seria extirpada, seria eliminada da presença do Senhor. Então veja que era muito rígido aquilo que o Senhor, determinava aos filhos de Israel. E você vai ter o entendimento e a compreensão daquilo que o Senhor está falando conosco hoje, porque o nosso Deus é o mesmo. Amém, igreja? O nosso Deus é o mesmo, a santidade do Senhor é a mesma, e a santidade que Ele espera do seu povo é a mesma santidade. A santidade que Deus espera da igreja hoje é a santidade que Deus exigia de Israel lá no passado. No entanto, volto a repetir, e creio que os irmãos entenderão pelo Espírito de Deus, no passado, no Velho Testamento, eram símbolos, eram figuras,
Era ritos que hoje é revelado pelo Espírito Santo qual o propósito disso. Então o Senhor diz a Moisés e a Arão, vocês vão tomar uma novilha, uma bezerra ruiva ou vermelha, em algumas traduções, e vocês vão levar, primeiro vão examinar esta bezerra, para que ela não tenha nenhum defeito, e assim sendo, levará ela para fora do arraial, imolará esta novilha, esta bezerra, o seu sangue será aspergido 7 vezes diante da congregação, e depois o seu corpo se queimará. E o seu corpo se queimará, o couro, a carne, o excremento, tudo, até que vire cinza. E depois disto, esta cinza será juntada e guardada, e cada vez que acontecer de alguém ter um contato com um morto, então um homem limpo, o sacerdote irá designar um homem que esteja cerimonialmente limpo, ou seja, em condições de fato de estar diante do Senhor, e este então tomará um pouco desta cinza, e em água corrente, águas vivas, o texto diz, quando nós lemos águas vivas no Velho Testamento, entenda que é água corrente, não é água de um poço, é água de uma fonte, água de um rio. Esta água deve ser tomada com um pouco desta cinza, desta novilha, e aspergido no 3º dia e no 7º dia, 2 vezes. E ao 7º dia, aquele que foi aspergido será purificado. Existe todo um ritual que nós já acabamos de ler, a respeito do sacerdote que tinha que tirar as suas vestes e banhar novamente, aquele que queimava a novilha da mesma forma, aquele que apanhava a cinza. Nós não vamos entrar neste mérito, porque não faz necessário dentro da mensagem. Mas eu gostaria de, trazendo isso agora para a nossa realidade, que você abrisse o teu entendimento e o teu coração para aquilo que Deus já está falando com a igreja nesta noite. Primeira coisa que eu quero falar é a respeito desta novilha vermelha. Preste atenção. A novilha vermelha deveria ser escolhida, uma novilha vermelha ou ruiva, Algumas traduções falam ruiva, outra vermelha, umas falam novilha, outras falam bezerra. Esta deveria ser morta e queimada fora do arraial, e as suas cinzas misturadas em águas correntes seria para espargir sobre aquele que tivesse tocado o morto, e então se tornaria limpo, podendo apresentar-se no santuário. As características desta novilha vermelha, desta bezerra. Quando nós pensamos às vezes, que deveria se tomar uma novilha vermelha, uma bezerra vermelha ou ruiva, a gente pensa na raça, seria um animal, uma raça de animal de cor avermelhado, de cor ruiva, mas não. A novilha vermelha não era uma raça especial da cor vermelha, mas era uma raridade nascida dentro de um rebanho. Começa a refletir. Nós estamos falando aqui a respeito da salvação. Eu disse há pouco para os irmãos que a Bíblia Sagrada, ela tem como propósito trazer a revelação da salvação através dos seus símbolos, das suas figuras, dos seus ritos, das suas cerimônias. Esta novilha vermelha não era uma raça especial, era um animal tirado dentro de um rebanho comum, mas que em algum momento, por alguma razão, iria nascer a novilha, a bezerra, com aquelas características, avermelhada e sem mancha. Quando nós pensamos, neste animal, dentro de um rebanho comum, mas sendo uma raridade, eu penso que não há como não entender
e não enxergar nisto a pessoa bendita de Jesus Cristo, o Senhor, que nasceu dentre os homens, a raça comum da humanidade, mas com característica própria, toda especial, que não se pôde encontrar em mais ninguém. Amém, igreja? Você consegue pensar desta forma? Você consegue enxergar desta maneira? Se esta novilha vermelha fosse uma raça especial, seria muito fácil, seria muito simples, mas não, era um rebanho comum, mas neste rebanho comum iria nascer um animal com características próprias, diferenciadas, para um propósito especial e diferenciado, ou seja, entre a humanidade comum, num lugar comum, numa cidade comum, de uma forma comum, nasceria alguém com característica própria, diferenciada, para um propósito especial. Amém? Então esta novilha, ela já traz para nós aqui, na nossa mente e no nosso coração, a pessoa bendita do nosso Salvador. Jesus foi tirado dentre a humanidade, mas foi o único em toda a sua maneira de ser. Jesus, nós sabemos disso, ele é plenamente Deus, mas ele também é plenamente homem. Amém? Tanto é que as Escrituras o chamam de o Filho do Homem. O Filho do Homem. A novilha deveria ser examinada pelo sacerdote e ser achada plenamente perfeita para que pudesse servir para aquele propósito, para aquele sacrifício. A novilha deveria ser examinada. Nós sabemos que o nosso Senhor foi examinado. Nosso Senhor foi examinado pelos sumos sacerdotes. Anás foi examinado por Caifás, foi examinado pelo Sinédrio, foi examinado por Pôncio Pilatos, e a palavra do Senhor vai nos dizer que não encontraram nele delito algum. Amém, igreja? Tanto é que precisaram inventar coisas para poder encontrar culpa no Senhor ou colocar culpa sobre o Senhor, porque nele não houve culpa alguma, não tinha defeito, assim como esta novilha também não poderia ter defeito para servir para o propósito da expiação daquele que tocasse em algum morto, em algum cadáver. Também diz o texto sagrado que nós acabamos de ler em Números capítulo 19, que esta novilha seria um animal sobre o qual nunca ninguém havia montado ou colocado sobre ele qualquer tipo de jugo. Ou seja, este animal, esta novilha, ela jamais poderia ter se prestado a estar sob o jugo de um homem, o jugo de alguém. Ela deveria ser livre. Um animal, por exemplo, se você usar ele para arar a terra, ele teria que estar sob o jugo do homem, sob o domínio do homem. E o Senhor Jesus Cristo, meu querido irmão e irmã, ele nunca se submeteu, ele nunca esteve sob a autoridade, ele nunca esteve sob o jugo de nenhum homem, ele nunca esteve sob o jugo do diabo. O único a quem ele se sujeitou foi o Pai eterno. Somente ao Pai Jesus se submeteu. Apenas ao Pai Jesus se humilhou e se colocou ali. Jesus nunca se colocou sob o jugo do homem, nem tampouco se rendeu ao diabo, especialmente quando o diabo lhe tenta ali após aqueles 40 dias de consagração. Então você observa, meu querido irmão, que quando nós olhamos para Números capítulo 19, e nós lemos a respeito de um texto que a princípio parece ser tão difícil de compreender, de interpretar, você vai observando que ali estão as características do meu Salvador, do teu Salvador, do nosso Salvador, aquele que nós viemos relembrar o seu sacrifício através desta mesa. Amém? Eu gostaria que, por gentileza, subisse para mim um pouquinho esse volume aqui. Faz favor.
Ainda a respeito da morte da novilha, o sacrifício da novilha deveria acontecer fora do arraial. Isto apontava para a morte de Jesus fora dos muros de Jerusalém, no monte chamado Gólgota ou Caveira, para que todos que passassem, tanto judeus como gentios, pudessem ter conhecimento do seu sacrifício. O sacrifício de Jesus precisava ser publicado, precisava ser visto, precisava ser notório. A novilha, ela tinha que ser sacrificada e ser queimada fora do arraial. Quando nós olhamos para dentro da palavra de Deus, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, conforme o pastor já disse, foi examinado pelos sumos sacerdotes, foi examinado pelo sinédrio judeu, foi examinado pelo governador romano, Pôncio Pilatos. Mas na hora de crucificá-lo, Jesus tomou a sua cruz e saiu fora dos portões da cidade. Foi para um monte chamado Gólgota ou Caveira, que ficava num alto. E ali Jesus foi crucificado, para que todos os que passassem pudessem olhar e ver ali aquela cruz. E certamente, irmãos, como de fato a morte de cruz era uma pena capital aplicada pelos romanos, e muitos na época morriam desta forma, tanto que no dia da própria morte do Senhor Jesus Cristo, outros 2 homens estavam ali sendo crucificados ao seu lado, um à sua direita, outro à sua esquerda. É muito possível que pessoas que não soubessem o que de fato estivessem acontecendo, ao passarem pelo caminho e olharem para aquelas cruzes, iriam dizer que ali estavam 3 ladrões, 3 homicidas, 3 homens marginais. Mas na verdade naquela cruz do meio estava aquele cordeiro sem mancha, sem mácula, aquela novilha que não foi achado defeito, mas estava ali para ser moído, estava ali para ser queimado, estava ali para ser entregue completamente em corpo, alma e espírito para os nossos pecados, e aquilo precisava ser notório, aquilo precisava ser visto pelas pessoas. Ainda a respeito da morte da novilha, o texto que acabamos de ler, vai nos dizer que quando explodia o ventre daquele animal por conta do calor do fogo, o sacerdote tomava um pau de cedro e hisopo e varria os excrementos para dentro do fogo para que tudo fosse queimado e tornasse-se em cinza. Veja bem, o animal ele era imolado, o seu sangue era derramado, aspergido diante da porta da congregação, mas depois, diferente do holocausto, este animal não seria aberto e as suas partes colocadas sobre um altar. Não, este animal seria colocado no chão e ali, iriam atear fogo de alguma forma, e aquele animal praticamente inteiro, apenas com o seu pescoço degolado, e à medida em que se aquecia, por conta do fogo das chamas, o corpo daquele animal, ele explodia. E a palavra de Deus diz que, quando isso acontecia, então se tomava um pau de cedro, e um hisopo, que era um vegetal simples, se fazia ali como se fosse uma vassoura, para varrer todos os excrementos, tudo aquilo que havia explodido, para se colocar no fogo, para que tudo se queimasse até que tornasse em cinza. O pau de cedro representa a cruz e o hisopo, uma vegetação simples, apontava para a humildade de Cristo, que se permitiu ser queimado, ou ser moído, ou ser entregue por completo. Amém, irmãos? Jesus levou sobre si a cruz, o madeiro no qual ele foi crucificado. Ainda temos, olhando para dentro deste texto sagrado de Números capítulo 19, o ritual da purificação. O ritual da purificação, ele exigia, conforme já dito, que aquele que tocasse algum cadáver, que aquele que tocasse algum morto, e aí quando você pega, meu querido irmão e irmã, o livro de Levítico especialmente, e também o livro de Números, você vai ver ali que existe várias cerimônias e vários rituais,
né, para vários tipos de expiação e para perdão de pecados. Aqui nós estamos falando, o texto sagrado fala especificamente a respeito do rito de expiação para aquele que tocasse um cadáver. Amém, igreja? Não pode perder de vista que nós estamos tratando a respeito disso. Porque para outros tipos de pecados ou que estava fora do padrão do Senhor, existiam outros rituais de outras formas, de outras maneiras. E aqui é para aquele que tocasse um corpo morto. A cinza daquele animal, daquela novilha vermelha, sem mancha, não bastava apenas ter esse diferencial da cor do seu couro, da sua pele, mas também não poderia ter qualquer tipo de defeito. Uma vez queimado, a cinza era ajuntada e guardada em um recipiente, e cada vez que acontecia de alguém ter contato com algum corpo morto, se fazia conforme já foi dito. Pegava uma vasilha com água corrente, com águas vivas, tomava ali uma porção daquela cinza, misturava-se aquela água e aspergia sobre aqueles que tiveram contato com o morto, para que depois, no 7º dia, esta alma, esta vida, fosse considerada pura, santificada, para poder outra vez voltar à presença do Senhor, voltar ao santuário, voltar ao tabernáculo, voltar a realizar sacrifício. O que é que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos que hoje, conforme diz a palavra de Deus, o salário do pecado é a morte. E não mais com uma cinza de novilha ou de qualquer outro tipo de animal, mas pelo sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo realizado lá na cruz do Calvário, nós somos purificados, não é? O salário do pecado é a morte, portanto, todo aquele que pecar tem contato com a morte e precisa ser purificado através do sacrifício. Por que é que eu e você precisamos sermos tocados, lavados pelo sangue de Jesus? Porque eu e você também tivemos contato com a morte. De que maneira? Através do pecado. Através do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então todo aquele que pecar, ele tem contato com a morte. Como todos nós pecamos, todos nós temos contato com a morte. E todos nós, usando aqui dos termos que diz a palavra, todos nós poderíamos ser considerados, de fato, considerados imundos aos olhos do Senhor. Mas hoje eu e você, pela graça e misericórdia do Senhor, fomos purificados pelo sangue de Jesus. Aquele que não teve mancha, aquele que não teve defeito, aquele que se entregou por inteiro, aquele que foi sacrificado fora das portas da cidade, aquele que foi colocado de uma forma pública para ser vista pelos homens, pelas pessoas. E o que é maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos para dentro do texto sagrado, é vermos que o nosso Senhor, diferente daquela novilha ou dos animais todos que eram oferecidos em sacrifício, que precisava ser um sacrifício repetido, o nosso Cristo morreu uma única vez e para todo sempre. Amém, igreja? Se você pensar, se você imaginar, por exemplo, a questão desta cinza, desta novilha vermelha, desta bezerra ruiva vermelha, à medida em que ela ia sendo utilizada para expiação, para a purificação daqueles que tivessem tido contato com um cadáver, o que ia acontecendo? Ela ia diminuindo e acabaria. Claro, à medida que você vai usando, vai chegar no momento em que vai acabar, não tem mais cinza.
E aí o que precisa fazer? Precisa ir em busca de uma outra novilha, com as mesmas características, e fazer o mesmo processo outra vez, para que se junte aquela cinza e continue a expiação, a purificação. Você entende isso? Concorda? Mas o Senhor Jesus Cristo não. O Senhor Jesus Cristo, o que Ele fez foi definitivo, para todo sempre. Amém, igreja? É algo que não acaba, não diminui, não enfraquece, não precisa ser substituído, não precisa ser trocado. E a respeito disso, o escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, nós vamos ler esse texto, versículos 11 ao 15, vamos ver o que ele diz. Hebreus 9, 11. Diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha, é o que nós estamos tratando aqui, espargida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. O que o autor aqui da carta aos Hebreus está dizendo o seguinte: se lá na antiga aliança, na velha aliança, conforme a lei de Moisés, o sangue de um bode, de um touro, conforme o ritual estabelecido pelo Senhor, ou se a cinza de uma novilha, conforme o ritual estabelecido pelo Senhor, está aqui, acabamos de ver em Números capítulo 19, era o suficiente para purificar a vossa consciência das obras mortas, quanto mais, diz a palavra de Deus, o sangue de Cristo nos purificará. Versículo 15. E por isso é mediador de um novo testamento, de uma nova aliança, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Amém, igreja? É isso que nós viemos comemorar nesta noite. É isso que nós viemos relembrar nesta noite. É isso que nós trazemos à memória a cada mês aqui nesta igreja, como em outras igrejas irmãs também celebram e comemoram, cada um da sua forma, do seu ritual, para saber que se lá na antiga aliança, um sangue de um animal era suficiente, de acordo com as ordens estabelecidas pelo Senhor, para a purificação, quanto mais o sangue de Cristo nos purificará a nossa consciência e realizará, como tem realizado em nós, uma obra eterna. Amém? Coloque-se de pé no teu lugar. Eu gostaria de estar orando com você, e enquanto nós oramos, os nossos pastores, os nossos diáconos, se preparem para a ministração da ceia do Senhor. Eu gostaria que você falasse com Deus, que você dissesse ao Senhor, que você agradecesse ao Senhor: Senhor, obrigado. Obrigado porque no meio de uma humanidade comum, o Senhor foi este homem diferente, esta raridade, sem defeito, sem mancha, sem mácula, disposto a se entregar por nós, disposto a pagar o preço pela nossa redenção. E que o Senhor, pela sua graça, nos torne dignos deste momento, de participarmos da sua mesa. Vamos orar, vamos falar com Deus. Enquanto nós vamos orando, os nossos pastores, os nossos diáconos já podem entrar também. Querido Deus e Pai, no santo e glorioso nome de Jesus, eu sou grato a Ti. Querido Deus, pela Tua palavra,
pelo conhecimento, pela revelação daquilo que é o teu querer, daquilo que é a tua vontade para conosco. Ó grande e eterno Deus, entendemos a tua palavra, entendemos as Escrituras, entendemos os teus propósitos. E diante de tudo isso, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, reconhecemos, querido Deus, as nossas falhas, as nossas faltas, e por isso, Senhor, nós clamamos a Ti, tornai-nos dignos deste momento, Senhor, não por conta do nosso mérito, não por conta da nossa justiça, não por conta da nossa santidade, mas por conta da Tua graça, por conta da Tua bondade, por conta da Tua misericórdia, por conta do Teu sacrifício realizado lá na cruz do Calvário, em nosso lugar. Muito obrigado a Deus. É a nossa oração, Senhor, nesse instante, em o nome de Jesus. Louvado seja Deus, assim seja. Amém. Amém.